Bem-vindo ao Literatura Digital. O livro A Arte de Ler foi escrito em 1940 pelo filósofo americano Mortimer Adler e é considerado um clássico atualmente. Nesse livro, o autor aborda vários tipos de leituras diferentes. Além disso, ele também ensina como o leitor consegue prever todo o conteúdo de um livro em poucos minutos. Se inscreva no canal para continuar recebendo os melhores resumos de livro e aproveite o vídeo. A Arte de Ler. Como adquirir uma educação liberal. Mortimer J. Adler e Charles Van Doren. Você teve dificuldade em ler os livros na escola? Provavelmente sim. Podemos adorar ler por prazer, mas quando se trata de trabalhar com livros e artigos que não nos interessam, temos que lutar muito para nos manter engajados. Mas não tem que ser assim. Existe um método para ler até mesmo os livros mais chatos com rapidez e eficiência. Este sucesso desde a década de 1940, A Arte de Ler, pode ajudá-lo a obter mais da sua leitura. Se você precisa se aprofundar rapidamente naquele romance para as aulas de inglês ou para aprender sobre aquele novo texto de marketing para o trabalho, neste livro você vai descobrir por que você não pode ser um leitor passivo, por que o índice é seu amigo e por que mesmo as pessoas mais brilhantes podem precisar de um dicionário à mão. Seja um leitor eficaz. Você tira um tempo do seu cotidiano para perder-se na leitura de um bom romance. Quando estamos lendo por puro prazer, não há necessidade de mudarmos a abordagem de como lemos. No entanto, há ocasiões em nossas vidas em que não lemos apenas para nosso próprio prazer e precisamos entender e aprender a selecionar rapidamente as informações importantes de um texto. Antes de darmos uma olhada em algumas dicas e truques para fazer isso da melhor maneira, vamos primeiro ver o que significa ser um leitor eficaz. Primeiro, o básico. A primeira coisa que você deve saber é que ler é uma tarefa ativa e não passiva. Você pode vê-la como um jogo em que uma parte joga a bola e a outra parte tem que fazer um esforço para pegá-la. Ou seja, o apanhador, o leitor, tem que se esforçar para entender o que o autor que joga a bola está tentando transmitir. Isso significa que você não pode ser preguiçoso e esperar que todas as informações relevantes sejam facilmente reveladas para você. Obter o conhecimento de um livro exige trabalho e, como em qualquer outra atividade, se você deseja se tornar um leitor altamente proficiente, deve praticar e desenvolver as habilidades corretas. No exemplo do jogo com a bola, você se torna um apanhador habilidoso se conhece as regras do jogo e se compromete a praticá-las. Então, o que você deve fazer para se tornar um bom leitor? Domine diferentes níveis de leitura, da mais superficial à mais envolvente e analítica. Nos próximos tópicos aprenderemos como fazer isso. Leitura elementar. Lembre-se de seus primeiros anos na escola, quando você tinha que ler frases aparentemente sem sentido como "o rato roeu a roupa". Sem perceber, você dava os primeiros passos para dominar a leitura elementar. A leitura elementar é uma fase em que o leitor pode decifrar e compreender palavras e frases de um texto. É quando o leitor faz a si mesmo a pergunta: o que diz aquela frase? Por exemplo, quando as crianças aprendem a ler, elas estão lendo e entendendo o texto, ligando os símbolos para formar palavras e frases. Quando elas conseguem fazer isso, aprendem o conteúdo básico dessas frases. Em outras palavras, elas entendem que as letras R, A, T e O soam como a palavra rato, que essa palavra está conectada a outras para formar a frase "o rato roeu a roupa", e, por fim, que essa frase se relaciona com a imagem de um rato roendo. Tudo isso parece óbvio, não? Mas não é. A chave para entender bem todos os textos depende do domínio dessa habilidade. Se você não entender o que as palavras e as frases estão comunicando, não será capaz de ir além da superfície do conteúdo de um livro, ou mesmo compreender o seu significado básico. Imagine que esteja lendo um livro sobre ratos sem saber o significado da palavra rato. Simplesmente a leitura não faria sentido. Portanto, da próxima vez que você estiver analisando um texto, empenhe-se na compreensão de todos os conceitos básicos daquele texto desde o início. Leitura de inspeção. Você já trouxe um livro para casa e percebeu que não era nada do que você pensava?
Bem, isso não teria acontecido se você tivesse feito uma leitura de inspeção. A leitura de inspeção é uma técnica que permite responder a perguntas como: do que trata este livro? E que tipo de livro é esse? Ela permite que você absorva o básico de um livro em um curto período de tempo. Mas por que você deveria se preocupar em inspecionar o livro? Até que você leia um livro detalhadamente, você não poderá saber se ele será útil para você. A leitura de inspeção o ajudará a decidir se desejará realmente dedicar mais tempo ao livro antes de comprá-lo. Para começar a inspecionar o livro, você precisa primeiro examinar partes específicas dele. Isso significa uma leitura superficial. Para ler de forma sistemática, primeiro olhe a capa, o título, o índice e, em seguida, a sinopse. A partir daí, pule para os capítulos e parágrafos específicos que podem ser relevantes para você. Seguir essas etapas torna muito mais fácil verificar se o livro é o que você quer ou não. Caso contrário, sinta-se à vontade para descartá-lo. Se você decidiu que o livro é para você, pode prosseguir com a leitura do livro inteiro, mas apenas superficialmente. Nesta primeira leitura, ignore os pequenos detalhes e coisas que você não entende. Assim você não vai estragar o prazer da leitura procurando palavras no dicionário e vasculhando notas de rodapé. Muitos alunos do ensino médio, por exemplo, deixam de ler Shakespeare porque são forçados a verificar todas as notas de rodapé e procurar cada palavra que não entendem à medida que avançam. Saber, em primeiro lugar, do que trata o texto em sua totalidade o ajudará a entender as partes mais complicadas quando você lê-lo uma segunda vez. Leitura estrutural ou analítica. Quando estiver familiarizado com o livro, comece a lê-lo analiticamente. Leitura analítica é como mastigar e digerir o conteúdo de um livro. A primeira etapa desse processo é descobrir que tipo de livro você está lendo e como seus temas se conectam. Visto que a maneira como os temas se desenvolvem depende do tópico do livro, é importante classificá-lo. Se você já sabe que o livro é teórico, sabe que a argumentação tende a ser bastante abstrata em comparação com um livro de instruções, por exemplo. Um livro de matemática não conterá conselhos para a vida como faria um livro de autoajuda. Manter o objetivo principal do livro em mente o ajudará mais tarde quando você estiver vasculhando suas partes mais complexas. Uma maneira mais rápida de classificar um livro é examinar a sua linguagem ou seu título. Por exemplo, um livro prático provavelmente conterá palavras como faça ou como fazer. Da mesma forma, se você vir um livro com o título Declínio e Queda do Império Romano, saberá imediatamente que é um livro de história. Depois de classificar o livro, é hora de se concentrar no texto em si. Neste ponto, você precisa identificar o enredo e observar como os diferentes temas se relacionam com o todo. Isso envolve resumir a sua história e identificar os vários temas ou tramas do texto em algumas frases curtas. Por exemplo, o enredo de A Odisseia de Ulisses seria algo como o retorno atormentado de um herói grego à sua terra natal. E seu esboço lista os principais eventos da história como 1. Odisseu deixa a ilha de Calipso. 2. Seu filho sai para encontrá-lo e assim por diante. Este tipo de análise de livro é como tirar um raio-x. Você tem que descobrir sua natureza e olhar seus ossos, o enredo. E então você poderá olhar para sua carne, estrutura e tramas. Entenda o autor. O autor é realmente um vendedor de ideias. Para julgar se ele está oferecendo um material de qualidade, precisamos entender o seu vocabulário e o tipo de argumentação. A melhor maneira de fazer isso é identificar os conceitos, termos e ideias centrais do texto. Para isso, você precisará, primeiramente, identificar as palavras-chave e entender o seu significado. Identificar palavras-chave é fácil em livros didáticos, já que muitas vezes são marcadas graficamente com um sublinhado ou em negrito. O autor também os definirá no início do texto. Para entender as palavras-chave e os termos, você deve examinar as palavras junto com o seu contexto. Isso vai ajudar a compreender o significado. Quando você terminar de observar os termos, poderá começar a identificar a mensagem do autor, o que significa encontrar as proposições no texto e como elas são estruturadas em argumentos.
Você pode reconhecer uma proposição como uma estrutura a uma pergunta, uma declaração de conhecimento ou uma opinião. Elas são encontradas nas frases-chave do texto e conterão termos importantes. As proposições transmitem as mensagens principais do argumento. No entanto, não existem regras rígidas para identificar proposições. Cabe ao leitor compreender a estrutura do argumento e identificar os pontos-chave. Para verificar se você entendeu o que o autor tentou dizer, você deve ser capaz de reformular essas frases-chave com suas próprias palavras. Depois de fazer isso, você deve descobrir como elas estão conectadas e organizadas. Por exemplo, uma segunda proposição segue logicamente a primeira? O autor primeiro apresentou seu argumento principal e depois deu exemplos? Seguir essas etapas o ajudará a entender o que está sendo dito e como está sendo dito. Avalie o significado e a lógica do livro. Depois de compreender as ideias que o autor apresentou, você pode julgar a qualidade do conteúdo. Esta é a etapa final da avaliação na análise do livro. Avaliar o significado de um livro significa perguntar-se: é verdade? Para responder a essas questões, você deve dar uma olhada crítica no texto usando uma técnica que envolve criticar o livro de uma forma justa e equilibrada. Por exemplo, você não está em posição de criticar se não entendeu o que o autor disse ou ficar muito emocionado com a discussão. Se você concluir que o argumento é convincente, é obviamente aceitável concordar com o autor. Você não precisa discordar puramente em princípio. No entanto, se você tiver fundamentos sólidos para discordar, deve fazê-lo. Uma dessas críticas pode ser que o autor não está conectado, por exemplo. Veja o livro sobre a origem das espécies de Darwin. Seria justo criticar a ignorância do escritor sobre a genética e os mecanismos de crescimento que foram descobertos depois que ele escreveu o livro. Outra crítica pertinente é a da argumentação ilógica. Por exemplo, um autor diz algo em um ponto do livro e em seguida se contradiz. Esse exemplo encontra-se no famoso tratado filosófico Elementos da Lei Natural e Política, de Thomas Hobbes, que afirma no início que os corpos da matéria não têm qualidade como odor, sabor, cor e assim por diante. E, mais adiante, assume que os homens têm qualidades e são corpos materiais. Esta é uma contradição clara com o argumento inicial do autor. Outras lacunas podem ser encontradas em argumentos incompletos ou na falha em abordar os problemas que foram delineados no início do texto. Leitura interpretativa ou sintética. Quando você escrever um ensaio, não se baseie em um único livro. Escolha várias fontes diferentes. É disso que trata a técnica da leitura sintética. A leitura sintética envolve uma leitura de 2 ou mais livros sobre o mesmo tema simultaneamente, pois dessa forma você será capaz de identificar o tópico sobre o qual deseja escrever e selecionar as partes relevantes. Qual a melhor maneira de fazer isso? A leitura sintética é alcançada através da leitura analítica e de observação. Significa ser capaz de identificar os títulos, as capas e os índices de livros diferentes. Depois de inspecionar o texto, é hora de fazer algumas análises. Para um ensaio, você escolhe o sentido contido nos textos dos diferentes autores a respeito de um tópico em comum. Isso requer uma abordagem analítica mais completa, a fim de obter um conhecimento mais profundo das ideias criadas por eles. A principal diferença entre a leitura sintética e a leitura analítica é que o tópico é objeto de pesquisa, sendo assim, não pode ser qualquer tópico aleatório como acontece na leitura analítica. É que o tópico é objeto de pesquisa, sendo assim, não pode ser qualquer tópico aleatório como acontece na leitura sintética. Lembre-se de que você está tentando responder uma pergunta e formar uma opinião sobre um tópico sobre o qual pode haver várias perspectivas. Portanto, formar uma imagem completa de todo o livro é desnecessário. Ao contrário da leitura analítica, será necessário simplesmente ler as passagens que são relevantes para a criação do seu ensaio. Adapte as regras aos diferentes gêneros. Os conselhos dados até agora consistem em orientar o leitor para a abordagem de um novo texto. Mas cada gênero ou mesmo cada livro é um mundo diferente por si só. Por causa disso, não siga as regras cegamente. Você deve aplicar as regras sempre usando o bom senso. Lembre-se de que cada gênero contém em si diferentes estruturas e motivações.
Por exemplo, a pergunta "o que isso significa?" não se aplica a um romance da mesma forma que a um texto sobre ética. Na verdade, para um romance, o que conta é a sua própria experiência do livro e sua impressão sobre você mesmo. Nem sempre há uma moral universal para cada leitor. O tipo de estrutura que você deseja procurar em cada gênero também será diferente. Em textos de filosofia, por exemplo, você pode antecipar uma sequência explícita de proposições e argumentos. Ao contrário, em textos de história, você pode esperar uma análise de fatos históricos. Além de adaptar regras diferentes para gêneros diferentes, às vezes apenas ler o livro não é suficiente para entendê-lo. Nesse caso, você terá que usar a sua experiência e outros livros para ajudá-lo. Por exemplo, prestar atenção à ordem em que os livros de um autor foram escritos, pois eles podem desenvolver ideias iniciais em obras subsequentes. Você só entenderá suficientemente o livro que está lendo se souber o seu histórico. Veja, a exemplo, a Constituição Americana, que é baseada em ideias iluministas desenvolvidas no século XVIII. Para apreciá-la plenamente, é importante ter noções sobre o conceito de busca da felicidade encontrado nas obras de filósofos como Montesquieu e Rousseau. Ler é uma tarefa ativa e não passiva. Ler é um ato de comunicação entre escritor e leitor. Ouvir é aprender com um professor que está presente, enquanto ler é aprender com quem está ausente. Ao lidar com um livro difícil pela primeira vez, leia-o sem nunca parar para olhar para cima ou refletir sobre as coisas que você não entende imediatamente. Os melhores livros são aqueles que têm a estrutura mais inteligível. Um bom livro é um arranjo ordenado de partes. Ser capaz de entender como as partes funcionam em conjunto é fundamental para ser um bom leitor. Neste livro você aprendeu que a chave para absorver e compreender textos, especialmente aqueles necessários para fins de estudo, é aplicar algumas técnicas diretas e simples que envolvem leitura ativa, ao invés de leitura passiva. Em vez de tomar as ideias do autor como certas, questione-as. Existem lacunas em seus argumentos. Suas ideias fluem logicamente? Ser um leitor mais ativo irá lhe render mais de qualquer texto e colocá-lo em uma posição para analisar e avaliar o trabalho de forma inteligente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escreva nos comentários qual livro você gostaria que eu trouxesse aqui. Te vejo no próximo vídeo.